paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam. A paz do Senhor, irmão Manuel, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor, você, professor. Já estamos na 12ª lição, ou na penúltima lição, né? Você já está pensando como será o encerramento? Que tal já iniciar, não é, mano? Iniciar o encerramento na penúltima aula. Você já pode pensar numa prática, num trabalho que você pode desenvolver com os seus alunos para iniciar agora, na penúltima aula, e concluir lá na próxima. Bem interessante, viu? Nós estamos aqui para a Verdade. lição de número 12 e vamos deixar algumas dicas pedagógicas. Nos acompanhe até o fim. A paz do Senhor, irmã Manu, a irmã Miriam, os professores, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um podcast, é um prazer. Já estamos chegando, né? Quase na última lição. Vamos falar hoje sobre um tema muito impactante, né? Para a família. Verdade. Como as irmãs já apresentaram, né? Hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre a lição de número 12, que vai falar sobre criando filhos, né, saudáveis. Então, quando a gente escuta, né, ou pensa na palavra saudável, a gente já pensa numa boa fisionomia, né? Pensa até na questão do físico, alimentação. E aí, na lição, nós vamos ver que não é só isso, né? Ou criar filhos, né, saudáveis para Deus. E aqui, professor, uma estratégia que você pode utilizar é até trazer algumas lições que nós vimos, né, ao longo dessas lições que fala sobre ídolos da família, moitinho, pais zelosos, filhos rebeldes. Então, lembrarem um pouco desse relacionamento aí entre filho, né, sobre a importância da paternidade, por exemplo. Então, você pode estar aí perguntando quais elementos que nós estudamos, né, ao longo aí dessas lições, que acabava trazendo ou refletindo sobre essa criação de filhos, né? E a minha dica para a lição de hoje é que você, né, leve para a aula uma caixa pequena mesmo, mas uma caixa com um espelho colado no fundo dela, tá? Tudo isso previamente, né? É importante que você já leve tudo prontinho. Então, essa caixa pode ser do tamanho que for o seu espelho, não precisa ser um espelho grande, mas um espelho pequeno mesmo. E ali você vai começar a aula dizendo que trouxe um presente, né, para a turma. E um presente muito especial, inclusive, né? E aí vai pedir que cada um pegue a caixa, né? Mas que nem diga o que tem dentro para quem está ao lado, e só pegue a caixa, abra e passe para quem está ao seu lado, né? Qual é o intuito, né, de fazer isso? Depois que aquelas que quiserem, né, as irmãs que quiserem, os irmãos que quiserem participar desse momento, né, quando você ali terminar, aí você vai concluir esse momento dizendo que eles são, né? Eles viram dentro daquela caixa o presente que Deus deu aos filhos deles, né? E aí só uma ressalva, um cuidado para aqueles que não têm filhos ainda, né? E que pode ser também, né? Você pode completar a frase de que é o presente que Deus deu ou que dará, né? Lembrar desses que ainda não são pais, né? E aí vai pedir para eles fazerem, agora que você disse isso, fazer um autoexame, né? Olhar para eles e pensar, presente que Deus deu ou dará aos filhos, né? Tem refletido o caráter de Deus? Né? E pedir que eles pensem sobre essa pergunta e depois, né, por fim, perguntar: o presente que Deus deu aos seus filhos tem estado disponível para ensinar, corrigir, educar, compreender, confortar em amor? E aí, né, diante dessa reflexão, aqueles que se sentirem até à vontade para
expressar, né, falar algo, você pode deixar o momento aberto, ou então, ao final, fazer, né, uma oração de intercessão, para que Deus ajude-os a dar estratégias para justamente ensinar os seus filhos, né, na palavra do Senhor. E aí você pode tanto fazer essa oração, quanto pedir a alguém que está ali na classe, né? Principalmente se tiver o pastor presente em uma das classes, é importante que ele fizesse, né, essa oração pelos pais, tá? Então, seria essa a minha dica. Irmã Miriam, qual é a dica que a senhora tem para nós hoje? Muito bem. Eu vou falar duas coisas aqui. Eu trouxe uma dinâmica, mas eu também vou só falar sobre uma atividade que nós vamos realizar aqui na igreja, na minha congregação. Nós vamos fazer um fórum com convidado para a realização de uma EBD em família. Nós denominamos o nome dessa atividade EBD em família. Como ela irá acontecer? Nós convidamos um palestrante para ministrar a aula, e esse palestrante, ele irá ministrar a aula em 2 momentos. Primeiro momento, ele vai aplicar a lição e toda a plateia vai ficar somente assistindo. No segundo momento, nós vamos abrir para um diálogo com perguntas e respostas para todos eles. Mas nós vamos fazer uma classe única. A questão da EBD em família acontece assim. Todos os alunos do infantil estão fazendo alguns convites à mão. Criança, né? Aqueles convites, você sabe, o convite de uma criança ela é muito chamativa, ela conquista o público, vão levar para suas casas e vão convidar as pessoas que ainda não são evangélicas, pais, irmãos, vizinhos, para assistirem a EBD em família. Então, cada um vai chamar as pessoas, vai convidar as pessoas de sua casa para ir assistir a EBD em família. E nós vamos fazer uma classe única, porque essa palavra é muito importante tanto para nós que somos evangélicos, quanto para aqueles que não são evangélicos. E vamos realizar essa EBD em família. Mas a minha dica pedagógica para essa lição é que é bem interessante você trabalhar as metodologias ativas, em que o aluno ele é mais ativo, o professor é apenas um mediador, principalmente quando nós temos aqui a nossa leitura em classe, nós podemos fazer o quê? Ela fala sobre a criação de Jesus Cristo. Nós podemos trabalhar uma dica interessantíssima, que seria uma dramatização. Você pode observar que o discorrer de toda a lição, ela não é baseada nesse texto? Muito bem. Você pode realizar uma dramatização baseada em Lucas, que é o texto base, 2, versos 40, 42, 52, né? E os alunos, eles podem ser divididos em grupos. Por exemplo, 3 grupos. Cada um podia representar uma cena específica ali da família de Jesus, né? Como ele foi criado, por exemplo, o primeiro versículo. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Cada grupo pode encenar um momento desse, porque ele pode ensinar um momento desse. Eles teriam a oportunidade de explorar personagens, imagina se sentir naquele momento, personagens em que Jesus, principalmente Jesus falando entre doutores, né? Emoções, diálogos, para trazer à vida a história que Jesus passou juntamente com a família naquele momento. Após a dramatização, você pode promover uma discussão em grupo sobre o desenvolvimento de Jesus e como seus pais contribuíram para o seu crescimento saudável. Essa discussão ela pode levar a reflexões mais amplas
sobre como a família pode influenciar no desenvolvimento da criança. Porque tem pessoas, minhas irmãs, que acham que não influenciam, eles somente ensinam. Mas o comportamento do pai, da mãe, dos irmãos, ela influencia demais no desenvolvimento da criança, tanto com relação ao diálogo, quanto com a educação, sobre a vida espiritual também, né? Aqui, o versículo diz que Jesus Cristo crescia, se fortalecia, não é isso? Cheio do Espírito e de sabedoria. Então, é muito importante, você pode conduzir toda a sua aula através de uma dramatização e discussão em sala de aula. Essa é a minha dica. Irmã Rosimar, qual é a dica que a senhora tem para nós? Queridos professores, hoje eu trouxe uma dica para nós vamos falar sobre o tema, né, criando filhos saudáveis, e eu queria fazer a dinâmica do nó familiar. Mas como é essa dinâmica? Sempre colocar, professor, na sala, para os alunos, que nós devemos ter muito cuidado com a questão do ambiente no qual o nosso filho está inserido, né? Amigos, em relação ao trato, como a gente cuida, trata, exemplo, a questão das agressões físicas, morais, também da questão da rejeição, etc. Então, são pontos importantes que, para que possamos ter filhos saudáveis, temos que passar para os nossos alunos, fixar bem nestas palavras que eu falei. Então, vamos lá para a nossa dinâmica de hoje. É uma dinâmica que, professor, você pode escolher um espaço amplo da sua igreja para estar realizando, mas se não tiver um espaço amplo, não tem problema, pode fazer no espaço da sala, mas que seja um momento de interação, porque como nós vamos tratar sobre a questão dos filhos saudáveis, então é importante que o aluno ele possa sentir-se à vontade, né, para fazer essa dinâmica de forma bem atrativa. Então, a primeira regra, você passa com que todos fiquem em círculo. Então, vai ficar um de frente para o outro, ombro a ombro. Instrua todos a colocar a mão direita para fora e pegar uma mão aleatória de alguém em frente a eles. Em seguida, diga-lhes para colocar a mão esquerda para fora e pegar outra mão aleatória de uma pessoa diferente do lado do círculo, professor. Dentro de um limite de tempo definido pelo professor, o grupo precisa desvendar o nó que foi formado, sem soltar as mãos. Se o grupo for muito grande, faça vários círculos menores e faça com que os grupos separados possam competir entre eles, mas que tenha sempre a união e o objetivo dessa dinâmica. Queridos professores, essa dinâmica ela vai ser muito importante, porque quando nós tratamos sobre o nó familiar, aquele nó que vai ser transformado ali naquela dinâmica, vai ter momentos que eles vão ter muitas dificuldades de formar aquele nó, né? Então, professor, nós vemos aqui um grande exemplo dos pais, e essa dinâmica vai trazer para nós como objetivo, no que diz respeito à criação de Jesus. Nós vemos aí na nossa lição que José e Maria eles cuidaram de promover a Jesus todas as condições para o seu desenvolvimento. A gente sabe que a família, os pais, eles têm o objetivo de ajudar plenamente o seu filho, de uma forma no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento cognitivo, social, né? Então, nós vemos que nós aprendemos tudo isso com Jesus. Esta lição nos fala sobre isso. Então, o objetivo dessa dinâmica, o nó familiar, é justamente para mostrar que a família ela tem que estar mesmo juntos em um só propósito. Então, quando nós criamos filhos, nós temos que criar filhos
dessa forma, de uma forma objetiva, pedindo a Deus graça, força, orientação, porque a nossa família, acima de tudo, para que possamos criar filhos saudáveis, temos que ter uma família unida. Então, esse nó familiar, ela simboliza essa união, esse aconchego, como é que eu posso dizer para você, professor? Essa união mesmo, firme entre familiar e pai e filhos. Mas, para complementar essa dinâmica, nós vemos com os próprios ensinamentos de Jesus, que Jesus ele aprendeu com os seus pais. Ele aprendeu com seu pai também a profissão de carpinteiro, né? Nós vemos que os nossos filhos, eles seguem o exemplo de nós como pais. Então, professor, para complementar essa lição, essa dinâmica, é importante que você leve para a sala de aula uma caixa, pode ser uma caixa em forma de coração, não tem problema. E dentro dessa caixa vai ter várias tiras com algumas frases, a importância, os segredos de filhos saudáveis. Olha, vocês vão dizer para os alunos, nesta caixa, eu tenho alguns segredos para que... Quero ver o que é. Então, dentro da caixinha, em forma de coração, vai ter vários recortes digitados, escrito à mão, com algumas frases que eu vou citar. Primeira frase, seja exemplo, para que você possa ter filhos saudáveis. Ore pelos seus filhos, faça devocional regularmente, sente-se à mesa com seus filhos, gere memórias afetivas, procure forma de se conectar com eles. Então, essas frases vão estar dentro da caixa em forma de coração ou de outra forma. E, no final, professor, você vai refletir com eles, com a sua turma, de uma forma interativa, de uma forma participativa, porque essas frases impactou, leu para a sala. Você vai convidar que cada um retire daquela caixa aquelas frases e faça uma leitura de forma participativa, que todos possam se colocar sobre esses segredos dos filhos saudáveis. E é isso aí, professor. Amém, né? Que maravilha. De fato, né, quando nós vamos ver os objetivos pedagógicos dessa lição, né, que são revelar a normalidade da família de Jesus, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam e, por fim, explicar esse tríplice, né, de desenvolvimento do Senhor Jesus. Então, nós vemos que cada dinâmica ela vai ali se encaixar em um desses objetivos. Então, professor, você pode escolher cada uma delas, a melhor que se adequa ao seu público, né, a quantidade de alunos que você tem e aos seus recursos para estar aplicando na sua igreja, na sua aula. Desde já, desejamos uma excelente aula, que Deus continue abençoando você, a sua família, a sua aula, que você continue se deixando ser instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar outras vidas. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a você, professor, que Deus lhe abençoe. Amém, professor. Que bênção, que Deus abençoe o seu ministério. Que esta aula venha de uma forma maravilhosa, com muitos aprendizados. Amém. E não deixe de curtir e comentar este vídeo. A paz do Senhor.